gente! Vocês me mandaram muito esse vídeo aqui da Mari Krieger e pediram para que eu reagisse, falasse a ciência por trás desse vídeo dela. E eu já vou deixar aqui um grande spoiler de que, na verdade, esse vídeo ele tá muito bem feito, que ela teve uma assessoria muito boa com relação a como construir esse vídeo. Fui eu. The world don't move to the beat of just one drum. Basicamente, né? Eu e uma outra dermatologista, ela pergunta, a Maria, ela sempre pergunta para cientistas da área, isso que eu tô enviesado, porque eu fui uma das pessoas que ajudou ela na construção desse roteiro. Eu e a Maria, a gente tem uma troca bem bacana, e quando ela tem qualquer trabalho com relação a cosmético, ela sempre me pergunta, e, inclusive, muito obrigado, Mari, por depositar essa confiança no meu trabalho. Já que vocês perguntaram bastante, eu acho que esse vídeo pode chamar assim, no sentido de tudo sobre a foliculite, né? Pra gente entender um pouquinho como que o barbear, o depilar pode ser responsável, pode estar relacionado aí com a parte mesmo dessa situação onde a gente tem a foliculite. Então não é muito difícil a gente ver essa formação de foliculite quando as pessoas elas se barbeiam especialmente e tudo mais. E uma das coisas interessantes aqui e que ela traz muito nesse vídeo, ela fala muito sobre o depilar do corpo, né? E como as pessoas elas esquecem que a pele do corpo é uma pele, né? Então assim, é um órgão. Então a gente precisa hidratar também, a gente precisa cuidar. Então a pele do corpo geralmente ela é um pouco mais esquecida no churrasco, tal qual as filhas da Adriana Bombom. Então a gente acaba usando menos hidratante, menos protetor solar. Então a pele ela tá mais ali sofrendo mais danos. Então a chance de a gente conseguir ter foliculite é bem alta. Outro ponto importante aqui é que no corpo a gente tem folículos que eles têm um diâmetro maior. E muitas vezes a chance do pelo crescer de volta é um pouco maior por conta disso também, tá? Claro que vai depender, porque, por exemplo, se a gente compara esta região do meu rosto com essa região do meu rosto, os folículos daqui são maiores do que daqui em diâmetro, porque, obviamente, a gente tem folículo de barba aqui, né? Visível. Aqui a gente tem micropelinhos que quase a gente nem consegue ver, mas que a gente tem ali, tá? Então, por isso que é muito mais difícil dar uma foliculite aqui do que dar uma foliculite ali. Não só por conta disso, mas também porque aqui também é onde a gente vai colocar o estresse, né? Lâmina de barbear. E a mesma coisa vale para a questão quando a gente vai pensar no nosso corpo, que aí a gente vai colocar um estresse de lâmina de barbear, depilação a cera. Mas aí então vamos falar sobre ela, né? Sobre a foliculite em si. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o que é a foliculite. Tem umas situações meio diferentes. Nem toda foliculite é foliculite. Essa que a gente tem no barbear, geralmente, é o que a gente vai chamar de pseudofoliculite. É como se, quando a gente barbeia, a gente deixa o pelo e a abertura ali do folículo numa situação propícia para que o pelo ele cresça novamente, como se fosse meio que para dentro. A gente tem o que a gente chama de foliculite infecciosa, que geralmente está relacionada com algum tipo de micro-organismo. Aí isso pode ser uma consequência dessa pseudofoliculite, pode ser uma questão envolvida com a própria situação de como que é o seu microbioma e como que tá a questão de estresse da tua pele. Então, são situações um pouco diferentes. E tem um outro ponto que a gente chama, né, que ali é uma irritação causada pela própria lâmina, que não necessariamente vai relacionar com o folículo, né? A gente tem que lembrar que a gente tem a nossa superfície da pele e a gente tem os folículos. Então, às vezes, quando a gente passa essa lâmina, né, essa lâmina pode causar uma vermelhidão, um ardor, uma sensibilidade. Então, essas questões são um pouco diferentes porque aqui a gente não está tão centrado no folículo. Mas, pensando na foliculite em si, esse ponto é muito comum de acontecer, essa pseudofoliculite, quando você faz o barbear ou mesmo se depilar, porque é o tipo de situação que vai estar ali causando o que a gente vai chamar de uma alteração na nossa barreira da pele. Ela pode ser transitória, obviamente, e claro que quem tem uma barreira mais fortalecida, geralmente vão ser pessoas que cuidam, usam o skincare, é por isso que eu falo, gente, o skincare, ele é importante justamente para isso, que ela possa receber as agressões que, tipo, normalmente ela não receberia e que ela consiga se recuperar de uma forma mais saudável, mais rápido e voltando à homeostase de uma forma mais ideal. E o interessante da gente olhar aqui é que quando a gente vai
se barbear, ou a gente vai colocar ali, fazer uma depilação mesmo a cera, a gente vai causar um estresse muito grande na superfície da pele, na nossa barreira cutânea. Isso vai afetar parâmetros de hidratação, parâmetros de barreira, vai afetar, obviamente, essa região do folículo, porque a gente vai extrair o folículo na parte de depilação, mas na parte de barbear, a gente vai cortar esse fio rente à pele, né? E isso é um ponto importante, que aqui vai ter algumas diferenças. Por exemplo, quando você usa lâmina, é bem rente à pele, que vai ficar esse folículo, né, cortado. Se você vai usar barbeador elétrico, geralmente vai ficar ali em torno de meio milímetro ou 1 milímetro, um pouco mais acima da superfície da pele. E por isso que muitas vezes quem usa esses barbeadores elétricos podem sentir que tem uma facilidade de não desenvolver esse tipo de pseudofoliculite. Um ponto importante que a gente tem que lembrar também é que quando a gente vai fazer a barba, a gente sempre precisa de alguma coisa para deslizar esse barbear, mesmo para se depilar também, né? Porque isso vai diminuir aquela terceira parte que eu falei para vocês, que é a irritação causada pela lâmina. Porque lembra, você está passando alguma coisa na sua pele que vai ficar puxando, então você vai causar microdeformações. Então, quando a gente está fazendo qualquer tipo de estresse, o que acontece é que isso também recruta os vasinhos, porque a gente tem muito vasinho na derme. O colágeno tá lá, né? Então quando a gente faz qualquer tipo de estresse, né? Se eu ficar fazendo assim, ó, eu vou recrutar mais o colágeno na derme e isso também vai recrutar mais vasinho. Isso vai resultar numa maior vermelhidão. Isso pode aumentar, lógico, a irritação, porque além de tudo você está, de certa forma, alterando a barreira da pele. Alterando a barreira da pele, você altera a homeostase da quantidade de água que vai ter nessa barreira. Você vai alterar a concentração de muitos metabólitos, né, e também muitas moléculas que estão relacionadas com o processo de hidratação do extrato córneo, que muitas vezes estão também na nossa epiderme viável, nossa epiderme viva, onde tem células vivas, porque o extrato córneo é onde a gente tem células mortas. Isso vai levar então a toda uma forma de alterar essa homeostase de hidratação. Isso vai fazer com que toda a nossa pele recrute algum tipo ali de sinalização, e essa sinalização pode levar à inflamação. Um ponto importante também de falar é que tudo isso é orquestrado, isso vai depender, obviamente, de como tua pele está antes, e você tem uma melhor hidratação da pele, você cuida com ativos de renovação, como retinol e tudo mais, você melhora esse empacotamento do extrato córneo. O extrato córneo ele fica mais empacotado, mais organizado, as células mortas elas ficam mais ordenadamente se renovando, não sai tipo uma fulana aqui e essas fulana aqui fica empacotada, não, vai saindo tipo mais organizado, e isso faz com que a pele, a barreira, fique mais organizada, fique mais interessante. Então, por isso que quem vai se depilar e já faz um uso de hidratante, como a Mari bem aponta ali no vídeo, consegue deslizar de certa forma melhor a lâmina, como você consegue também fazer uma melhor depilação, e esse pós-depilatório ele é muito mais rápido, muito melhor e com menos complicações. É muito comum que alguns folículos eles também possam ter um excesso de queratina, eles podem ser hiperqueratinizados, especialmente nessa região, na região da face. E essa hiperqueratinização ela pode bloquear mais ali o folículo e aí não deixa o pelo sair mesmo, né? E aí imagina que você está cortando muito rente. E aí essa hiperqueratinização ela vai como se fosse tapar ali o folículo. E aí por conta disso você tem um processo onde esse pelo pode crescer de volta e causar esse processo de corpo estranho já próximo ali ao próprio folículo. E aí por isso que hoje em dia a gente vê produtos de uso corporal muitas vezes relacionados com o uso de queratolíticos, que vão ser, por exemplo, alfa-hidroxiácidos, como o ácido glicólico, ou, por exemplo, polihidroxiácidos, como o ácido lático, que é um pouco mais suave para algumas peles que são mais reativas. E aí eles vão usar isso para conseguir quebrar um pouquinho dessa queratina, além de que o próprio ácido glicólico ele já pode trazer também, dependendo do pH da formulação, um aspecto relacionado com a hidratação. Então ele pode melhorar um pouco a renovação da pele, que melhora a barreira. Obviamente, se você se barbeia ou você se depila, e aí você faz o uso de um hidratante logo depois, você está recuperando essa barreira de forma mais rápida, então isso pode auxiliar. Mas não é só pensando na questão
de recuperação. A gente tem que pensar também na questão protetiva. Então a gente vai ali para a situação onde a gente vai para a proteção da pele, para que a pele ela já esteja preparada para receber esse estresse. Então, se você é uma pessoa que se depila com frequência, uma coisa que eu posso falar para vocês é hidrate o corpo bem. Né? Veja a diferença que vai ter na sua depilação se você hidratar o teu corpo. Não estou falando assim, passar um hidratante e depilar. Mas se você hidrata o teu corpo com uma frequência e você começa a perceber como o foliculite vai diminuir no teu corpo. Porque vai ser uma situação onde a pele vai estar mais preparada para receber essa agressão. Óbvio, gente, se você tem uma tendência a isso acontecer, isso pode acontecer muito para determinados grupos étnicos, por conta de como que é a estrutura do pelo também, do folículo, obviamente, né? Então, pessoas com fototipos mais altos geralmente podem ter essa situação, podem ter mais foliculite, e a foliculite pode ser mais problemática porque ela é uma inflamação, então ela pode levar a hiperpigmentação pós-inflamatória. E para as pessoas ali de fototipo 3, 4, até 5, né? Então, só para vocês terem uma ideia, meu rosto é fototipo 2 para 3, então para vocês entenderem mais ou menos para onde vocês devem olhar, vocês vão ter uma situação de diferença, assim, tipo, que vai ter uma relação, quando você tem essa questão, vai formar muita hiperpigmentação pós-inflamatória, aquelas manchinhas de acne, lembra? Vai ser manchinha de foliculite aqui porque é uma inflamação. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, hype aqui. Muito obrigado, Mari, por depositar também essa confiança no meu trabalho.